queridos, estamos de volta e hoje, aula 4, vamos fazer essa imersão sobre uma dualidade com vocês. Meu diretor, já vem na tela para mim rapidinho. Olha aí, aula 4, só que na aula 4 nós vamos falar, e agora? Presta atenção nessa daí, meus queridos. Durante milhares de anos, a mãe natureza atormentou a humanidade com as tempestades, doenças e catástrofes. Agora, nós estamos vencendo a guerra ou ela vem pedir ajuda? E com esta introdução, quero refletir com vocês quem somos nós e como ocupamos a Terra. Vamos lá. Para quem viu alguns filmes, nós sabemos que os seres humanos migraram e se expandiram. E só que para isso, para a gente poder migrar, para a gente poder expandir, nós temos aí algumas relações do homem com a natureza. E essas relações, homem e natureza, ela tem determinadas o quê? Fases evolutivas. Que aí nós dividimos aqui essas fases evolutivas como fase primitiva. Vem, meu diretor, vaga aqui para mim. Olha só, nós temos a fase primitiva. Professor, o que seria uma fase primitiva? Vou fazer uma pergunta para vocês, retórica, mas eu quero que vocês pensem aí. Fiquem pensando sentadinhos aí. Se você conversar com seu pai, sua mãe, seu avô lá atrás, o estado de Rondônia, né, vieram muitas pessoas de fora, lá do sul, do centro-oeste, lá Rio Grande do Sul, Santa Catarina, veio muito pessoal do Paraná, Mato Grosso, vieram para cá. Quando você vai para um ambiente, você vai para um lugar, você vai para um local e você vai realizar atividade, eu quero mudar, eu vou para tal lugar. Hoje, o que você faz se você for para Santa Catarina? O que você faz se você for para o Piauí? O que você vai fazer se você for lá para os lençóis maranhenses? O que você vai fazer? Jovem, você que está sentado aí. Eu sei, vai pegar o celular, vai ver o hotel, vai fazer aí, vai verificar qual é o hotel, a estadia, vai ver se tem translado do aeroporto para o hotel, ou se você vai ver a trajetória, se vale a pena ir de carro. Não é isso? Ah, professor, eu quero ir para o Mato Grosso, fazer uma trilha. Aí você pega o celular, também faz a mesma coisa. Vai ver lá, né, o combo. Aeroporto, se vale a pena de avião, economicamente. Quer dizer, para você ir para um determinado local passar as férias, você vai se utilizar de recursos antrópicos. Eu vou chamar de recursos antrópicos. São recursos que o homem disponibilizou. The first! The cell phone. Você vai pegar o seu celular. Não é isso? Você vai estar utilizando recursos antrópicos, como o ambiente onde você está, tem um ventilador, tem um ar-condicionado. Só que lá, no homem primitivo, ele não tinha recursos antrópicos industrializados que a gente tanto ama. Não é isso? Aí, um deles, professor, todos vocês
todos vocês que assistiram às aulas anteriores, viram como a atividade antrópica do homem, ela é terrível, ela é de forma a roubar, saquear os minérios, não é isso? Produzir poluições, mas está todo mundo aí com a fivela do cinto, né? O zíper, que é um metal. Não é não? Todo mundo gosta de pegar e levantar o seu zíper. As mulheres gostam de vestir as suas saias, que tem aquele zíper atrás. Todo mundo gosta. O que o senhor está querendo dizer, professor? Que nós falamos muito de alterações climáticas, nós falamos muito da devastação antrópica do homem, mas nós utilizamos, né, os recursos antrópicos. Quando na era primitiva, que não tinham esses recursos, primeira coisa para ir para um lugar, para visitar um lugar, ou para estabelecer uma família em um determinado lugar, vou pegar aí, ó. Vamos lá, Jefferson. Aqui não tem internet aqui dentro, né? Alvorada, São Francisco, São Miguel, Porto Murtinho, São Francisco do Guaporé. Vamos pegar essa linha aí? Vamos pegar Ariquemes. Eu quero pegar... Para você pegar... Aí, no lugar onde você está, para aonde você está aí, na sua cidade, no seu município, está asfaltado? Não está asfaltado? Está com a calçada? Professor, o desenvolvimento aqui está indo. Tenho certeza que está 1000 vezes melhor do que 20 anos atrás. Se a gente colocar 20 anos atrás, a BR que liga, né, até Costa Marques, vocês lembram quando estava asfaltando aí? Pois é. Eu quero lembrar para vocês que os primeiros humanos que foram se estabelecer nessa região, eles tinham que se preocupar com uma coisa: água. Chegar aí onde é Porto Murtinho, chegar aí onde é São Miguel, chegar aí onde há uma linha, né? Como vocês falam, você tem a BR, aí sai. Para chegar até a fazenda, o sítio que seu pai, sua mãe, seu avô, seu bisavô se estabeleceu, ele precisa se preocupar com água. Se tinha uma nascente, um rio. Por quê, professor? Porque muitos podem pensar, porque eles não se preocupavam, porque não tinham recursos que hoje nós temos. Então, a água, no local onde eu vou constituir a minha família, aonde você mora, bem aí, lá em Porto Murtinho, Seringueiras, que hoje está bem desenvolvido, mas antigamente, quando não tinha nem asfalto, que tiveram que abrir as clareiras, não é isso? Para povoar, tinha que tirar árvores. Uma atividade agrícola inicial é a água para que você tenha o quê? Condições de plantar, condições de ter água para a sua família, água para... Tem que se limpar, porque se você não se limpar, você causa doenças. Não estou nem falando de outra... É a sua higiene pessoal. Você tem que ter água para suas atividades de plantação. Por quê, professor? Porque antigamente aí não tinha supermercado, você tinha que produzir o seu próprio alimento. E de vez em quando ir para a cidade mais próxima para vender a sua produtividade. Tinha que pegar, porque a atividade urbana inicial é aquele processo que está ainda é paralelo com a atividade agrícola, que é muito forte. Você chega em São Francisco do Guaporé, você chega em Seringueiras, lá na barra da BR, é muito bem desenvolvido, mas quando você vai entrando, não é tão desenvolvido assim. Ela vai indo o processo
de atividade humana, ela vai desenvolvendo aos poucos. Que a gente fala da atividade antrópica, não é isso? Então, quando a gente está falando hoje sobre como estabelecer, sair lá da era primitiva, quando aqui no estado de Rondônia, né, você observava que para você ir para os municípios era muita lama, eram muitos carros que ficavam atolados. Hoje é bom. Hoje a BR tem até a parte da BR que é duplicada. Chega a um tapete, não é? E a visão, né? A paisagem que você vê, aí depende de quem gosta. Tem gente que passa na BR e vê aquela paisagem que parece plantação de feijão. E é plantação de milho. É plantação de milho, de soja. Então, dependendo das atividades que você desenvolve. Só que na época, né, tem a caça para sustento. E quando você percebe que você tem um lugar onde você se estabelece com a sua família, você precisa fazer uma proteção, você precisa de água, faz um poço, você pensa, vou fazer um poço para estabelecer aqui uma fixação da atividade, da minha atividade. E o que eu produzir em excesso, eu vou preservar esse alimento para períodos de estiagem e o que sobrar eu vou comercializar com os outros que vieram comigo e estão aqui estabelecendo suas atividades. Hoje é muito fácil nós gritarmos, irmos, não é isso? Para onde, professor? Fazer. Não queime. Não, atividade de gado pode prejudicar a natureza. O que nós estamos vendo é que desde o início, quando o homem começou a dominar o fogo, ele passou por um processo de desenvolvimento e melhorar as suas condições no ambiente onde ele está. Percebeu que com o fogo ele pode se aquecer, pode iluminar em períodos noturnos, ter uma visão mais aguçada para se proteger. Então, uma forma de atividade e melhorar a condição nutricional com o fogo, proteção. Quando ele estava em um ambiente plano, percebeu que teria que ir para um ambiente alto para que ele conseguisse visualizar o inimigo chegando. Determinadas populações que ainda viviam nas planícies ficavam refém da outra população que estavam no alto, por percepção. Tinham, na época, pessoas que dormiam na planície, lá no início. Só que a população que percebeu que para dentro das cavernas ficavam mais protegidas e tinham uma visão melhor do todo, conseguiam ter melhores condições de sobrevivência. Então, por exemplo, fazendo esse parâmetro, quem veio para Rondônia e para ela poder sobreviver e desbravar e aproveitar a riqueza, os recursos naturais do nosso estado, quando foi aí, progredindo no interior, que era bem inóspito, porque quando você ia para os municípios do estado de Rondônia, não é só o mato, mas tinha os animais, tinha umas doenças ali. E você tinha que desenvolver atividades de que você se protegia de mosquito, você se protegia de cobras, animais peçonhentos. E aí você tinha que fazer toda uma estrutura que, para alguns, auxiliava nesse processo. Então, primeiramente, quando você estava falando, se estabelecer em determinada região, preocupava-se com a água, preocupava-se de onde eu conseguiria ter recursos para que eu possa desenvolver a minha atividade nutricional, produzir o que eu preciso para poder sobreviver em uma determinada área, minha criação, tanto da área agrícola, né? Quando a gente fala da pecuária e da agricultura,
para o desenvolvimento. Então, hoje, quando você pensa em viajar, hoje, quando você pensa, vou estudar porque eu quero sair dessa região e quero ir para um outro estado. Vou passar as férias, vou para algum lugar. Você utiliza um mecanismo de ação antrópica. O celular é uma ação antrópica. O tênis que você está usando é um produto da atividade antrópica do homem. Muitos não têm relógio, não é? Todos agora o relógio é no celular. Um produto de atividade antrópica. Quando você está sentado aí, a roupa, né, seu jeans, quem usa óculos, as mulheres que pintam a unha, passam base e o batom, vocês estão usando um produto de atividade antrópica. Aí você me pergunta, professor, algum desses produtos tem alguma relação com alterações climáticas? Para produzir eles tem que ter fábrica, não é não? Tantos cosméticos que as mulheres, não estou falando mal, a aula de hoje é, e agora? Não é? Que eu uso os meus produtos, que eu uso o meu protetor solar, que eu uso o meu hidratante na pele, é um produto de atividade antrópica. E agora a gente fica aí preocupado com a alteração climática. Por quê? Porque quando eu estou passando o meu creme hidratante, na hora que eu descarto, né, o recipiente, será que eu descarto esse recipiente de forma ecologicamente correta? Será que o meu município está preparado para receber esse lixo? Quer dizer, o resto, o plástico do supermercado, que sabemos, gente, não vem não. Todo mundo, quando está com o saco de supermercado, utiliza o saco de supermercado para colocar o lixo e levar lá para frente. E aí? O pessoal que é responsável por recolher todo o lixo produzido por essa sociedade, que é uma atividade antrópica. O carro do lixo tem nele estruturas de ação, produto de ação antrópica do homem. Pneu, o ferro, o metal todo do carro. Todos nós. O celular da professora presencial, o meu celular, são produtos de atividade antrópica. De que forma? A televisão que vocês estão me assistindo é um produto de atividade antrópica. A internet que você está usando para assistir essa aula é um produto de atividade antrópica. O teclado do computador, meu diretor, como é que é o nome? Não, mouse não, aquilo do joguinho. Joystick, não sei se fala agora se é joystick. É um produto, a maioria é plástico. É produto de atividade antrópica. De que forma aquela cadeirinha chique, né? Que o pessoal, intitulado de influencer, usa, e a gente está assistindo eles, estão sentados ali, é um produto de atividade antrópica. Ei! E o microfone dos cantores? Tem aqueles cantores, né? Os cantores estão usando o microfone de vários modelos. Aqueles aparelhos que eles tocam, é tudo produto de atividade antrópica. De que forma? O violão, o teclado, o microfone está prejudicando. Ninguém fala disso. Porque eles vêm de uma fábrica. Não, lá, olha a aula. Lá, antigamente, na era primitiva, que o homem teve que... Levou milhões e milhões de anos até eles perceberem que determinadas regiões do planeta tinham recursos naturais, minério. E esse minério, ferro, cobalto, zinco, poderiam ser produzidos e melhorar as condições.
Então, quando você está aí, no show, né, na pool party, ou até você está, né, até quando você está louvando Jesus, com os ferramentas utilizados por produto de atividade antrópica, eles vieram de alguma fábrica. E aí, será que esses produtos, essas fábricas que produziram aí, tudo que você usa tem alguma ação para minimizar as mudanças climáticas, que todo mundo grita e só sabe falar da vaca que solta pum, e só sabe falar de, a queimada falam da queimada do pessoal da pecuária, mas está ali tomando um energético que com certeza tem ali algo da atividade agrícola. E de que forma, né? Estão fazendo para minimizar. Não tem aquele pessoal, toda aquela ferramenta do pessoal que toca aquelas músicas eletrônicas, que só é eletrônico, não é isso? Ei, professor, uma coisa que é muito boa, uma atividade antrópica. Na aula de hoje, e agora, porque, cara, a atividade antrópica do homem em construir uma coisa que está muito 10 hoje. Drone. Cara, eu amo os drones, vendo eles fazer aquelas imagens no céu. Quanto daquele material vem da área do minério, vem da área do petróleo, as baterias que eles têm, todo aquele material. O quão aquele material proporcionou, dentro de uma fábrica do seu processo de produção, efeitos na natureza. Ninguém fala disso, mas todo mundo gosta de usar os produtos da atividade antrópica do homem, mas não querem saber os efeitos que ele pode causar nas mudanças climáticas. Por exemplo, tem ONGs... Ai, Senhor! Desculpa. Tem ONGs que vão lá para o Polo Norte, para o Polo Sul, ajudar os animais ali, mas precisa de um navio, precisa de um barco, que com certeza tem na sua constituição ali, na sua estrutura, produtos da atividade antrópica humana. O seu casaco de pele, de fibra, né? Hoje está na moda aquelas camisas, né? Que faz assim numa massa. Começa com I. Eita, começa com I. Para produzir uma camisa daquela, que você joga água, não molha. Tem algum processo de industrialização que vai gerar algum impacto na natureza? Aumenta aí, meu diretor! Para mim, meu diretor, para mim. Professor, aquele fone de ouvido, não tem um fone? Tem aqueles fones que a gente coloca aqui e tem os fones que coloca na cabeça. E aí, meu querido? Será que esse fone que você usa tem algum produto da atividade do extrativismo da ação do homem hétero caucasiano que pode estar prejudicando a natureza? Pode aumentar agora, meu diretor. Então, meus queridos, quando muitos hoje estão preocupados com caramelo, se o caramelo está sendo bem tratado, né? Que hoje muitos estão preocupados em tratar os animais como criancinhas, né? Porque porco foi feito para comer, meu querido. Agora estão fazendo porco de pet. Enquanto isso, um salto tecnológico, as transformações, o que a gente vê no padrão é queimadas as florestas, transformações ambientais,
Para mim, meu diretor. Lembrando, meus queridos, que só sabem enfatizar se está tendo queimada, se está tendo destruição. Mas ninguém verifica que a energia que sai da Amazônia Ocidental e gera, né, a energia que sai daqui e vai lá para o sul, sudeste, centro-oeste, será que teve ação antrópica do homem? Será que de alguma forma, né, pode estar alterando, contribuindo para a atividade das alterações climáticas? Porque o que a gente vê é muitos criticando determinadas áreas de produção, áreas que possibilitam o desenvolvimento e a permanência da nossa espécie nesse planeta. Mas esquecem. Os mesmos esquecem o quê, professor? Que quando eles fazem aquele palco para realizar show, quando eles fazem aquele palco, tem tudo material que saiu de alguma atividade antrópica do homem. Até o perfume, o frasco de perfume que nós usamos, que vocês gostam, tem atividade antrópica do homem. O quanto o frasco de perfume também pode contribuir com as alterações climáticas? Olha o absurdo. Hoje, a coisa mais rara é você achar um canudo. Salve o canudo! Claro que salve o canudo. O problema está no canudo ou o problema está na falta de conscientização na utilização do canudo? Quando eu vejo, né, as pessoas falando, né, em relação, eu estou falando de efeitos do salto. Nós estamos falando sobre que a atividade antrópica do homem, ela está diretamente ligada à tecnologia. Ao sapato de salto alto que as mulheres hoje, não estou falando mal, longe de mim, mas o direito que o homem usa o terno, usa o sapato, o cinto ou sem cinto, porque o cinto tem parte de materiais advindos da atividade antrópica do homem. E a mulher executiva tem que estar bem vestida. Mas para ter esse sapato, para ter essa make your face, quanto tem da atividade industrial nela? Ah, e não esqueça, né, de quando a gente coloca o desodorante, quanto tem de atividade? Porque esse desodorante foi feito numa fábrica. Qualquer atividade que remeta ao bem-estar humano, seja tecnológico ou de uma vida mais confortável, como você sair de uma cabana de madeira, não estou falando que não é bom, mas ir para uma casa de alvenaria. Quando você conseguir pegar e sair do ventilador e botar um ar-condicionado, eu estou falando de ar-condicionado, eu estou falando de fogão a gás, eu estou falando de fogão por indução, né? Indução? Obrigado, meu amigo vizinho. Cada um tem mais ou menos ação para prejudicar o que a gente chama de mudanças no efeito climático. Quando a gente está falando sobre essas mudanças no efeito climático, eu vou passando aqui, ó, porque quando a gente estava falando, né, eu não quero entrar nessas particularidades, porque nós já vimos essa atividade com a professora Sabrina. Lá no Neolítico, quando a gente começou a ver o processo, né, de extração, o cobre, o bronze, ferro, ter categorias de recursos perpétuos, nós hoje vivemos em um ambiente onde
é abordado muito sobre recursos minerais, recursos energéticos, recursos hídricos, biomas naturais, solos agrícolas, também o oceano, quando a gente fala dos efeitos e as possibilidades alternativas. Nós já estamos aqui usando material de produto de ação humana, que de alguma forma afeta, sim, o clima. Mas o que é desumano e o que é prejudicial ao desenvolvimento é algumas pessoas frisarem, mas não trazem soluções. Então nós temos alguns desafios, professor. Eu trouxe um desafio para vocês. Atividade 1. Volta. Esse desafio. Nessa atividade, vai um áudio. Não está no plano, está escrito áudio para vocês. Então, vai vir esta aula acompanhado por um áudio. Por quê, professor? Meu diretor, aumenta aqui a tela para mim rapidinho. Eu decidi não mandar por escrito. Vai a aula e esse áudio da atividade à parte. E eu quero colocar isso aqui, ó. E agora? Bota, diretor. Como é que vai ser essa atividade? Salve a atividade antrópica! Você, meu estudante, você não vai precisar ir tão longe, não. Você vai, em grupo ou individualmente, escolher um ambiente. E nesse ambiente, fazer o levantamento de algum fator que está contribuindo com a mudança climática. E você vai propor uma ação para minimizar ou extinguir os efeitos que estão contribuindo nesse ambiente para essa ação climática. Como é que é, meu anjo da guarda? Sério? Tá bom. Eu vou fazer 2 atividades. É sala de aula. Tudo bem, eu estou ouvindo vocês. São 2. Uma, escolhe aí uma região da sua escola, uma área da sua escola, que está prejudicando e contribuindo com a mudança dos efeitos climáticos. E também você, se quiser... Por quê, professor? Vou dar uma ideia, vou dar um exemplo. Isso aqui é 1. Você pode ir no entorno da escola, ou você pode ir no entorno da sua casa, do seu bairro, lá do sítio, qualquer ambiente. Eu vou dar um exemplo. Professor, eu vi aqui na escola um lugar onde o negócio está feio, porque está prejudicando um lençol freático. Por exemplo, nós estamos vendo que a água do ar-condicionado, eu estou viajando, hein, sem apertar. Eu tô vendo que a água do ar-condicionado está prejudicando aqui. Ou a água de algum lugar aí da escola, um ambiente da escola que foi utilizado para fazer uma determinada atividade. Aí você vai ter que propor uma ação de intervenção para parar de prejudicar. Só lembrando bem, você não pode utilizar nenhuma ferramenta advinda da atividade antrópica industrial do homem. Nenhuma! Se você estiver observando num ambiente que ele está sendo prejudicado, que foi construída uma coisa que está prejudicando, você vai propor uma resolução
mas você não pode utilizar nenhum produto advindo da atividade antrópica industrial do homem. Um exemplo, professor, eu vou construir aqui um lugar para recuperar animais, porque a escola está próxima, eu estou viajando aqui, próximo de uma situação. Nem o martelo você pode usar, porque o martelo é um produto da atividade antrópica, industrial do homem. Ou isso é uma, você vai escolher uma área, você vai fazer um levantamento, caracterizar por que ela está contribuindo com as alterações climáticas. Exemplo. Professor, eu quero ser bem claro. O lixo aqui na escola, o processo, vai lá na região e dá o lixo da sua escola. Porque todo lugar produz lixo. Você vai fotografar, você vai citar tudo que aquele lugar da sua escola que está sendo guardado o lixo para ser recolhido, está contribuindo com a atividade antrópica. Porque se o lixo não estiver sendo, o lixo escolar, sendo disponibilizado para coleta de forma ecologicamente correta, ele vai para um lixão, entre aspas, provocar a produção de churume, vai provocar um desequilíbrio ecológico naquela região. Então, professor, nós vamos realizar aonde está o lixo da escola e vamos caracterizar tudo que está errado. E você vai propor uma forma correta, mas não pode utilizar uma forma correta de descartar o lixo escolar. Mas não pode utilizar nenhum produto de atividade antrópica industrial do homem que proporciona facilidade do seu trabalho nessa terra. Por quê? Porque para produzir o saco, para produzir aquelas caixas, né, que é amarela, verde, azul, para selecionar o lixo, aquilo vem de indústria. Aquilo é uma atividade antrópica do homem. E aquilo contribui sim, de alguma forma, mais ou menos, para prejudicar o ambiente. Então você não pode se utilizar dela. Outra. Eu não vou querer sugerir uma forma no local que já está como a região do lixo, aqui da escola. Eu vou fazer um levantamento de um lugar aonde nós vamos propor, né, um processo de, vamos supor, por exemplo, eu quero fazer aqui no meu sítio, professor, aqui no meu sítio, que eu gosto de conversar também com o pessoal rural, né? Aqui no meu sítio, eu quero desenvolver um ambiente onde eu possa receber pessoas para um final de semana, para alugar, para festas. Aí você vai propor como todo aquele ambiente ele é ecologicamente correto e não prejudicar, não contribuir com as alterações climáticas. E lembre, meus queridos, até a tinta que você pensa, não, você não vai, você vai colocar propor, até a tinta que você usa vem de uma produção de atividade antrópica. Ela sim prejudica alguma coisa, e não pode prejudicar de forma alguma. Essa é a atividade para vocês. Tchau e até a próxima.